vamos integrar a macro-região em tempo real. Matheus Teixeira, direto de Araraquara, mostrando a movimentação da UPA da Vila Xavier. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Pois é, movimentação muito tranquila, bem parecida com o que a gente tem mostrado aí nos últimos dias. O Rodrigo Michelucci vai mostrar aí pra gente. A UPA da Vila Xavier, que é o centro de triagem da Covid, é também um polo de referência aqui desde o início da pandemia, lá em março do ano passado. A gente tem acompanhado a movimentação por aqui e a realidade é essa. Aqui fora, pelo menos, ninguém aguardando. Lá na entrada, pouquíssimas pessoas. Eu estou contando daqui 3 pessoas. E lá dentro mais 10 pessoas aguardando por atendimento. Um movimento muito tranquilo, comparado com outros dias e outros períodos da pandemia que nós mostramos por aqui. A gente espera que esse movimento continue assim, baixo e com pouca procura do pessoal com sintomas gripais. Falar um pouquinho dos dados da pandemia. Estamos com os dados de ontem ainda. Até ontem eram 168 internações. Em enfermaria, 90 pacientes estavam internados em leitos públicos e particulares, e em leitos de UTI, que são os pacientes que precisam de uma atenção maior, 78 pacientes estavam internados. A taxa de ocupação de enfermarias continua caindo bastante aqui na cidade, é de 56%. E a taxa de leitos de UTI, pela primeira vez ontem, ficou abaixo de 70% após longos meses aí acima dessa marca. A gente espera novamente aí que esse número continue caindo e volte a ser aquela realidade que a gente encontrou no ano passado, no início da pandemia, onde a ocupação de leitos sempre foi abaixo de 50% aqui em Araraquara. A situação piorou bastante nesse ano de 2021 e a gente espera que volte a ser a realidade do ano passado e que isso se encerre, né? A gente espera que a pandemia acabe o quanto antes. A gente está aqui com os números, pelo menos das últimas 24 horas, dos casos confirmados. Foram mais 99 casos confirmados, com uma taxa de porcentagem, né, de contaminação um pouquinho acima de 8%. Isso é considerado uma taxa baixa de contaminação e contabilizando agora, desde o início da pandemia, 26.403 positivados da doença aqui em Araraquara. O número de recuperados é de 24.923. Outro dado importante, o Samuel até trouxe aí pra gente de Ribeirão Preto, é o da vacinação. Araraquara também continua avançando na vacinação. Isso é uma notícia muito boa e muito importante para todo mundo. Já foram mais de 152 mil doses aplicadas. Lembrando, Araraquara tem pouco mais de 230 mil habitantes. Isso significa que já mais da metade da população aí já está sendo vacinada e a gente espera que esse número continue subindo aí nos próximos dias. É com você, Ximene. O Matheus, falando em relação aos dados da pandemia, o Ministério Público vai investigar uma suposta manipulação aí nessas informações? É isso mesmo, Ximene, fizeram uma representação, né, fizeram um pedido para o Ministério Público investigar esses dados da pandemia aqui em Araraquara. Qual é esse questionamento? É que a quantidade de testes teria diminuído pouco antes do lockdown. O que isso significa para o pessoal de casa entender? O número de casos confirmados e a taxa de contaminação, consequentemente, subiriam se esses testes fossem aí, né, diminuídos, né, a quantidade de testes diminuíssem. Então, essa taxa de contaminação subiria. Araraquara tinha decretado que se a taxa de contaminação estivesse acima de 20% por 3 dias consecutivos, ou em uma semana essa taxa fosse acima de 20% em 5 dias, mesmo que eles fossem intercalados, um lockdown seria decretado. E foi o que aconteceu aqui em Araraquara. Então, pelo que a denúncia diz, é que o número de testes caiu bastante pouco tempo antes do lockdown ser decretado, fazendo com que a taxa de contaminação permanecesse alta nos dias aí, né, para poder conseguir aí atingir a meta do lockdown prevista e proposta pela Prefeitura de Araraquara. A gente conversou com o pessoal da Prefeitura e eles responderam o seguinte, vou ler aqui uma parte da nota para que o pessoal de casa entenda. A Prefeitura disse que, independente de índices que levaram à adoção do lockdown no mês de junho, era absolutamente clara a curva crescente de contaminação no início do mês, com recorde de positivações de 282 casos em um único dia. Isso apontava
para a pressão por leitos em poucos dias. Infelizmente, óbitos. Era imprescindível a adoção de medidas de isolamento mais drásticas para baixar a curva de contaminação. Agora, caso essa denúncia no Ministério Público se confirme que a prefeitura manipulou os dados ou diminuiu a quantidade de testes simplesmente para poder propor um lockdown aqui em Araraquara novamente, isso vai ficar marcado na história de Araraquara. É uma situação muito complicada, porque muita gente sofre com essas alterações de horário, muita gente sofre com esses fechamentos. Então, é um caso de irresponsabilidade da Prefeitura. A gente vai continuar acompanhando essa investigação do Ministério Público e vamos trazendo mais informações durante a nossa programação aqui no Jornal da Clube. Com você, Ximene. Muito obrigada, Matheus, pelas suas informações.